Mas o texto prossegue narrando e nos diz que ascendeu ao trono, capítulo 1 do livro do Êxodo, passou a reinar um faraó que não conhecia José. Quando Moisés escreve, ele reinou e não conhecia José, não está falando no sentido de nunca ter visto a José, ou de nunca ter ouvido falar acerca do mesmo. Quando Moisés narra e ascendeu ao trono, olhe para mim, um faraó que não conhecia José, está falando no sentido de reconhecimento. Está dizendo que ele não acreditava acerca do que José havia feito pela terra do Egito. Motivo simples: na época em que ele se tornou governador e braço direito do faraó de sua época, este era ixo, semita, ou seja, não tinha sangue egípcio real. Por isso que quando o braço direito de José morre e este faraó ascende ao trono, ele observa que o povo de Israel, os filhos de Abraão, da promessa, estavam crescendo na terra. Muito provavelmente havia passado o seguinte pensamento nele: olha, se não pararmos este povo nos para. Então, para não corrermos o risco de perder o poder agora, como aconteceu lá atrás, a gente vai agir de maneira ardilosa. Dobrem a carga de serviço. O trabalho braçal vai fazer com que a força deles sejam minadas, para que eles não pensem na possibilidade de se tornarem nação um dia. Só que a Bíblia diz que o efeito foi contrário, o efeito foi e quanto mais ele oprimia, mais o povo crescia. Quanto mais dobrava a carga de serviço, mais o povo se multiplicava. Então ele pensou: plano A não deu certo, a gente vai e corre para o plano B. Matem os meninos de 0 a 2 anos, lancem-os no Nilo, matem-os sem que o primeiro choro apareça, para que as mães pensem que os bebês nasceram mortos. Mas graças à providência de Deus, o menino Moisés foi guardado. Então vamos lá. A vida deste personagem que vos prego, a vida dele é separada em 3 linhas gerais de 40 anos. A primeira parte dos 40 anos está relacionada à sua criação palaciana e à sua dedicação em ser chamado de filho da filha de Faraó. A segunda está relacionada ao seu pastoreio, ao pastoreio das ovelhas de seu sogro Jetro nas terras de Midian. A última está relacionada à sua dedicação em pastorear os filhos de Israel, guiando-os para a terra prometida. Se pudéssemos dar nome a essas 3 fases, nós diríamos que na primeira fase Moisés aprendeu a ser alguém, na segunda fase ele aprendeu a ser um ninguém, e na última ele viu que Deus tem o poder de fazer na vida de um ninguém. Mas quando nos deparamos com o texto em que lemos, do capítulo 3 do livro do Êxodo, a narrativa que antecede a este chamado 40 anos, está no capítulo 2 e no versículo 11. O que é que diz o texto, Amanda? Moisés viu um escravo hebreu apanhando por um egípcio e decidiu salvá-lo. Só que nesta ação, movida por um desejo enganoso de propósito, diz o texto que ele olhou para o lado e olhou para o outro. Eu quero que você guarda isso. Ele olhou para o lado e olhou para o outro. Olhou para as laterais, mas não olhou para cima. Olhou para os lados, mas deixou a vertical de fora. E consequentemente matou o egípcio. Só que não para por aí. Após ter tirado a vida do homem, ele enterrou na areia. Eu preciso te dizer uma coisa: que esconder um erro não o apaga, porque as areias sempre revelarão os teus segredinhos. Prova, vou te provar. Evangelho de João, capítulo de número 8. Uma mulher pega em ato de adultério, levaram-na até Jesus e disseram: a lei mosaica nos dá respaldo para apedrejá-la. O que tu farás ou falarás? A intenção, pegar o Cristo. Se mata a mulher, inflige a lei de Roma.
mas se não mata, pisa na lei mosaica. Mas o Cristo, na sua maneira linda de trabalhar, se agacha e começa a escrever na areia. É lindo observar que a palavra escrever no original aqui está catagraphem, que quer dizer assinalar uma acusação contra alguém. Enquanto ele escrevia, era como se os pecados dos que acusavam a mulher eram todos escritos na areia. Quando ele se levanta, ele diz: aquele que dentre vós nunca sentiu vontade de fazer como ela, seja o primeiro a tirar pedra. Saiu o primeiro, saiu o segundo, saiu o terceiro, e não ficou ninguém. Ai, porque não dá para esconder uma mentira ou uma meia verdade por muito tempo.